Oi, pessoal. Para esse vídeo, a gente quer tratar um pouquinho de continuidade e de uma forma bacana de você calcular alguns limites. Então, primeiro lembrando sobre continuidade, bom, qual é a definição de uma função ser contínua num ponto? Ora, o limite, quando a variável tende para esse ponto, existe e é igual à imagem da função no ponto. Um exercício clássico que você já deve ter feito se você estudou bastante cálculo em uma variável é o seguinte: a função é dada uma expressão para todo xy, por exemplo, nesse caso, menos a origem, e uma certa constante c a ser determinada na própria origem. E a pergunta é, qual deve ser essa constante para que a função seja contínua na origem? Então, é claro, você tem que calcular o limite. Se o limite existir, achar o limite e vai falar, olha, a constante tem que ser igual a esse limite que eu calculei. Para que você faça uma conta aqui e para eu introduzir para você uma forma de calcular esse limite, eu vou colocar aqui o plano e eu quero te lembrar um pouquinho sobre as coordenadas polares, porque o limite feito em coordenadas polares pode ser uma coisa razoável de você fazer. Então, em coordenadas polares, a cada vez que eu tenho um ponto aqui, xy, horas, você sabe que as duas coordenadas polares, elas são, primeiro, a distância desse ponto até a origem, e essa é a primeira coordenada r, e depois o ângulo, θ. O ângulo entre esse segmento e o eixo x, contado no sentido anti-horário, o sentido positivo do ângulo. E aí esse ponto aqui passa a ser escrito como um ponto rθ. Aliás, não é rθ, mas são das coordenadas rθ. Agora eu quero saber de que forma, e é simples você saber que o seu x está aqui e o y está aqui, e o r é a hipotenusa e você tem um ângulo. Então, bom, como é que você vai escrever as coordenadas polares? Você vai, no lugar do x, vai colocar um r vezes o cosseno de θ, e no lugar do y vai colocar um r vezes o seno de θ. Isso dá muito certo quando o seu limite tende para a origem. E por quê? Eu quero te explicar. Bom, quando xy tende para 0, 0, é exatamente equivalente ao seu r, a sua distância, tender a 0. Isso já transforma o seu limite em uma variável só. Claro que a outra variável θ vai aparecer, mas basta você colocar que o r tende a 0 no limite. Ótimo, então o que eu quero calcular? Veja, hein? Eu vou fazer a transformação aqui agora. Eu quero calcular o limite de xy tendendo para o ponto 0, 0 da expressão que eu tenho lá, que nada mais é do que xy2 sobre x2 mais y2. Óbvio que você tem aqui um problema, porque o seu denominador vai para 0. Vou substituir pelas minhas coordenadas polares, e isso automaticamente vai virar o limite quando o raio vai para 0. Opa, já está um pouco melhor. De quem? Do meu x, que é r vezes o cosseno de θ, multiplicado pelo meu y ao quadrado. Então, é r vezes o seno de θ ao quadrado, dividido por x2 mais y2. Eu vou colocar r cosseno ao quadrado mais r seno ao quadrado. Até aqui, em coordenadas polares, aquele limite se transforma nesse. Tudo bem? E agora, bom, a gente passa a resolver o limite quando o raio tende a 0. Quando eu falei que no limite ia ficar com uma variável só, está aqui, ó, somente se eu tenho o raio. Tá? É claro que na expressão eu continuo com as duas variáveis. E aqui eu vou ficar com r ao cubo, que multiplica cosseno vezes o seno ao quadrado de θ. E aqui embaixo, pessoal, se você colocar o r ao quadrado em evidência, você vai ter automaticamente o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado. Então, já vou colocar aqui em evidência, vou colocar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Todo mundo já sabe essa identidade. Isso daqui é igual a 1, correto? Para a gente finalizar, então, olha, vou cortar o r ao quadrado com o r ao cubo aqui. E isso daqui vai dar exatamente o limite do r tendendo a 0, do raio, vezes o cosseno, vezes o seno ao quadrado. E aqui você ainda pode achar um pouco estranho. Fala, professor, mas espera aí, o raio tende a 0 e o θ? O θ é só o ângulo, não importa tanto agora. Por quê? Porque essa função aqui, cosseno vezes seno ao quadrado, é uma função limitada. O que eu quero te dizer? Independentemente do θ, ou das variações de θ, se você multiplica uma função limitada pelo r que vai a 0, esse limite existe, é igual a 0. Ótimo, esse limite existe e dá 0. Então, qual é o valor de c para que a função seja contínua nesse caso? 0. Vamos passar para um outro exemplo. Eu quero fazer a mesma coisa. Então, vou calcular aqui
Tenho aqui a minha função agora xy dividido por x2 mais y2, fora da origem, e na origem ela é um c. Eu quero saber qual é o valor de c para que a função seja contínua, se existir. Então, tenho que calcular aqui meu limite, com x e y tendendo a 0, 0, dessa expressão. É o mesmo problema, por quê? Porque meu denominador está indo para 0, não só o numerador como o denominador, e eu vou substituir pelas minhas coordenadas polares. Como aqui é a origem, eu sei que o raio vai para 0. É conveniente quando você está tendendo para a origem, tudo bem? Agora o meu x é r cosseno θ, o meu y é r vezes o seno de θ. E aqui embaixo, nós já calculamos antes, eu vou ficar simplesmente com r ao quadrado. Tudo bem? Vou passar para cá. Eu tenho o limite quando o r vai a 0. Veja aqui que o raio ao quadrado corta com o raio ao quadrado. Então, meu limite quando o raio vai para 0 dá cosseno θ vezes o seno de θ. E aí, bom, você sabe que a variável θ é independente da variável r. E aqui não aparece o raio. Esse limite, então, é o limite de uma constante com respeito ao r. E se isso é constante com respeito ao r, esse limite aqui deu cosseno θ vezes o seno de θ. Alguns alunos falam, pronto, professor, já achei, o c tem que ser cosseno θ seno θ. Mas calma, não é bem assim. Veja o que eu quero ressaltar. O limite que a gente já calculou ficou r vezes cosseno seno ao quadrado e deu igual a 0, um número. Aquele número 0 não depende da variável θ. Para qualquer θ vai dar sempre 0. E o θ, você tem que lembrar, ele é a inclinação, ele é a direção. Então, eu estou dizendo, para qualquer caminho, com qualquer direção, conforme essa direção varia ou não, vai dar 0. Agora, veja aqui. O seu limite aqui depende da variável θ. Então, isso significa o quê? Se você pegar θs diferentes, muito possivelmente, os limites são diferentes. Na verdade, você tem como pegar θs diferentes fixados e ter limites diferentes. Quando o θ é fixado, você está num caminho que é uma semi-reta que vai passar pela origem. Então, em caminhos com retas, você já acha, pela regra dos dois caminhos diferentes com limites diferentes. Quando o seu limite depender de θ, você vai falar que o limite da sua função original não existe. Pela regra dos dois caminhos. É claro que esse θ ainda podia ser uma variável e tal, o caminho poderia ser alguma coisa estranha, mas fazendo θ fixado já dá para perceber, certo? Para θ igual a 0 dá 0, para θ igual a π sobre 4 não dá 0. Então, pela regra dos dois caminhos, isso aqui nos leva à conclusão de que o limite não existe, tá bom? Θs diferentes, limites diferentes. O limite não existe, ok? Muito bom? Quero fazer ainda mais um exemplo, que é bem parecido ali com o primeiro que eu já fiz, para explicar ainda mais um detalhe, tá? Tem mais um detalhe sobre coordenadas polares. Eu vou adaptar aqui minha conta, eu vou colocar, no lugar do x, eu vou colocar um x ao cubo aqui. E no lugar do x2, y2, eu vou colocar x à quarta e y à quarta. E, bom, a pergunta permanece, tá? Então, agora eu tenho a minha f de x, preste atenção, x3 vezes y2, dividido por x à quarta mais y à quarta. E eu quero saber, será que existe algum valor de c? Quer dizer, antes o valor era 0. No meu exemplo 2, não existe o valor de c, porque o limite não existe e a função não é contínua. E aqui? Será que existe algum c para a função c contínua? Vamos adequar. Então, eu vou modificar aqui minha conta também. Eu vou passar aqui, ó. Eu coloquei um x ao cubo. Aqui eu coloquei um x à quarta. E aqui também. O mesmo problema, porque o denominador vai para 0. Agora, aqui eu vou ter um x ao cubo. Aqui a quarta. E aqui a quarta. Tudo bem? Então, aqui é que as contas, de fato, vão mudar. Então, essa parte aqui eu vou apagar. E vamos prestar atenção. Então, eu tenho x ao cubo y2 dividido por x à quarta mais y à quarta. E agora eu vou colocar na minha expressão os raios, certo? Então, em cima eu tenho r ao cubo vezes r ao quadrado, que vai dar r à quinta. Vou escrever. Não custa nada, eu vou escrever aqui r2 vezes o seno 2. E embaixo eu vou colocar o r à quarta em evidência. E vou ter cosseno à quarta mais seno à quarta. Finalmente, agora eu vou cortar o raio, certo, pessoal? Então, veja, aqui eu tenho raio ao cubo e raio ao quadrado, que dá raio à quinta. Aqui eu tenho raio à quarta, então sobra um raio aqui. Ótimo, então eu vou escrever aqui o raio dividido por cosseno ao cubo vezes o seno ao quadrado.
e dividido ainda por cosseno à quarta mais seno à quarta. E aqui, muitas vezes, você pensa, professor, já sei, sobrou um raio aqui, então vai levar tudo para zero. Mas eu quero te dizer que, bom, apesar disso estar certo, você tem que ter calma. Porque aqui você tem uma expressão de θ. E todas as vezes que você tem uma função indo para zero, vezes uma outra função, uma outra expressão, você tem que garantir que a outra parte seja limitada. Do contrário, pode ser que o denominador, por exemplo, aqui tende para zero e essa outra parte vai para infinito. E aí você já cai numa indeterminação. Veja, o raio tende para zero. Se essa outra parte aqui tender para infinito, vai dar um problema maior. Então, duas coisas que você tem que garantir. Bom, começando, você tem que garantir que isso daqui seja uma função limitada. E para isso ser limitado, o que você tem que ter? O numerador é limitado superiormente. Então, esse numerador aqui é sempre menor ou igual que 1. Claro, porque as funções seno e cosseno são menores ou iguais que 1. Então, suas potências e produtos não tem como ser maior. E, de fato, essa parte aqui eu vou deixar para você mostrar. Cosseno à quarta mais seno à quarta é sempre maior ou igual do que meio, tá? Você pode calcular o mínimo dessa função com técnicas do cálculo 1 e eu vou deixar isso como dever de casa. Sendo assim, se isso aqui não ultrapassa 1 por cima, isso daqui não ultrapassa 1 por baixo, agora essa expressão de θ toda é limitada. E multiplicada por uma coisa, pelo raio, que vai para zero, de fato, dá zero. Então esse limite existe e é igual a zero. E aí o valor do c ali para a função ser contínua é o próprio limite, o próprio zero. Tudo bem? Espero que você possa praticar bastante, colocar aí o x igual a r cosseno, o y igual a r seno, fazer bastantes limites, ver as complicações com θ, se dá limitado, se não dá, faça a regra dos dois caminhos, faça bastante limite, calcule bastante para você ficar craque, tá bom? Obrigado pela sua atenção e até uma próxima.